Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Luz, Câmera e Gastronomia, um podcast para você que ama filmes e comida assim como eu. Meu nome é Zé Barreto, sou criador de dicas e receitas gastronômicas nas redes sociais, então se você ainda não me segue, tanto TikTok quanto Instagram, só colocar lá zh.barreto e me seguir para ver todas as minhas receitas e dicas, tá bom? E vamos para o 6º episódio desse maravilhoso podcast, falar sobre um filme que provavelmente marcou muita gente e eu espero que você já tenha visto, que é Poderoso Chefão. Esse clássico do cinema, Poderoso Chefão, é um filme que tem mais ou menos quase 3 horas de duração. Tá disponível lá no Prime Video, toda a trilogia, né? E eu vou falar um pouco sobre a trilogia, mas principalmente sobre o primeiro filme. Foi lançado em 15 de março de 1972, dirigido pelo Francis Ford Coppola e foi baseado no livro The Godfather, de Mario Puzo, que também participou do roteiro junto com o Coppola. E eu quis trazer esse filme justamente por quê? Porque ele marcou uma geração de pessoas no cinema e mudou a forma de como retratar a máfia nas telinhas. Falando um pouco sobre filmes de máfia, é um gênero à parte no mundo do cinema, né? São centenas, dezenas de filmes que retratam histórias sobre gangues, violência, milícias e corrupção. Porém, tudo isso ficou muito famoso graças à vinda do Poderoso Chefão, que foi o filme que mudou essa história, essa vertente de filmes mafiosos no cinema, contando essa história de uma família siciliana que mora em Nova York. E aí, para aprofundar um pouco mais no assunto, para entender como funciona a máfia, eu fui buscar um pouco sobre essa sociedade criminosa siciliana, né? Especificamente a máfia italiana, que ela existiu de verdade, talvez exista ainda, às vezes tem até algum parente de mafioso me escutando agora, mas ela é conhecida como Cosa Nostra, que traduzido italiano significa coisa nossa. E na máfia italo-americana representa como se fosse família, né? Que é organizada da seguinte forma, porque a máfia é um negócio muito bem organizado, não sei se você sabe, ela tem toda uma hierarquia e tudo mais, e no topo da hierarquia está o capo, ou conhecido também como Dom, que é o chefe da máfia, né? Por isso que no filme tem o Don Corleone. Logo abaixo do Dom está o Sottocapo, que seria o subchefe, né? Na ausência do Dom, ele que manda. Tem o Concierge, que é o conselheiro do Dom. No filme é retratado pelo ator Robert Duvall, que faz o Tom Higgins, um puta ator, e ali ele é o advogado da família, mas também é muito o cara que dá conselhos e tal pro Corleone e posteriormente pro Mike, o filho dele. Aí tem os subordinados diretamente ao subchefe, que são os caporegimes, conhecidos também como capitães, e os soldados, ou soldados, que é o posto básico da hierarquia da máfia, né? Então, basicamente é isso. A história do filme retrata a máfia siciliana, como que ela se comporta nos Estados Unidos, ali mais na região de Manhattan, né, em Nova York, por volta da década de 40. Então, toda a história do Vito Corleone, ali com os filhos, já começa com uma festona, que é o casamento da filha dele, a Connie, com o Carlo, que depois essa história aí você vai ver mais pra frente, que é um casamento conturbado. Aí tem o Sonny, que é o primogênito, que no caso, ele seria o cara que substituiria o Don Corleone na ausência dele. E tem o Fredo, tem o Tom Hanks, que é o filho também dele adotado, e o Mike, que é um personagem do Al Pacino, é o filho mais novo do Don Corleone. E ali a história basicamente é essa, né? O Don Corleone não queria que o Mike entrasse nessa vida do crime também. Ele fazia tudo pra não corromper o filho dele, pra não continuar com essa linhagem criminosa na família. Só que tudo dá errado. Depois, se você vê, acontece um atentado de morte contra
o Vito Corleone, e por aí você vai ter que assistir o filme se você não viu ainda pra saber o resto dessa história. Bom, sobre comida, o filme já começa com uma festona de casamento, que é o casamento da Connie, com muita comida, muito vinho, o pessoal se esbanja, né? Logo depois, sempre mostra a família se reunindo pra fazer as refeições, porque, mais uma vez, conforme eu disse lá no episódio de Call Me By Your Name, a comida é um momento muito sagrado culturalmente para os italianos, né? E aí eu só vi uma cena que eu lembro de refeição mesmo, que é o Clemenza, que é um dos caras lá do Vito Corleone, que ele faz comida e vai ensinando o Mike lá a cozinhar, falando assim, ó, putz, um dia você vai ter que aprender a cozinhar, porque quando tiver 20 capangas aqui, eles não morram de fome. E aí meio que ele tenta ensinar a fazer um molho bolonhesa lá, falando pra ele colocar o óleo, fritar o alho, pôr um pouco de tomate, molho, juntar ali as linguiças e os meatballs, né, que são as almôndegas, e um pouco de vinho e açúcar, que ele disse que é o segredo dele, né? Então foi o único momento ali que eu vi mais próximo da comida no filme. E trazendo aqui curiosidades, um dos momentos mais chocantes do filme, que foi um escândalo na época, foi uma cena que envolve uma cabeça decapitada de um cavalo, que era uma cabeça de cavalo de verdade. Então, na época que o filme foi lançado e tal, grupos de direitos dos animais protestaram contra essa cena, né? E o Coppola disse depois que a cabeça de cavalo foi entregue a ele por uma companhia de ração para cachorro. E que um cavalo não foi especificamente morto justamente para colocar a cabeça dele ali no filme. E também é importante ressaltar que, por mais que a gente exalte toda a atuação, toda a carreira ali do ator principal que ganhou o Oscar, né? O filme Poderoso Chefão, se eu não me engano, foi ganhador de 4 Oscars, de melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor ator e melhor trilha sonora. E o ator foi pro Marlon Brando, né? E tem a polêmica que o filme foi lançado em 72, no mesmo ano que também foi lançado o filme O Último Tango em Paris, que recentemente voltou aí o escândalo na internet por causa da morte do diretor desse filme, o Bernardo Bertolucci, que tem uma cena lá pesadíssima de uma violência sexual que foi real e admitida pelo diretor, e que o Marlon Brando sabia, de um estupro da atriz lá, que era Maria Schneider, que na época tinha 19 anos quando ela gravou esse filme, e o Marlon Brando já tinha 48. Então, é importante ressaltar também que o cara não... Ele pode ser tudo isso na carreira profissional dele, mas, infelizmente, o passado condena ele aí, tá bom? E depois, se você viu Poderoso Chefão, assista a trilogia completa. No segundo filme, a história retrata também a história... No segundo filme, a história também fala um pouco do prólogo, né, do Don Corleone. Conta como ele chegou nos Estados Unidos, foi morar ali na Little Italy, que é um bairro italiano, em Manhattan. Então é como se fosse Chinatown, só que é na versão italiana. E ele é protagonizado pelo Robert De Niro, fazendo o papel do Don Corleone mais novo. E o terceiro filme da história foi lançado, se não me engano, em 90, muito tempo depois. Eu considero ser o mais fraco deles, mas recentemente, se não me engano, no final do ano passado, ele ganhou uma nova versão de corte do diretor, do Coppola, que ele remasterizou e colocou várias cenas perdidas no filme, ou reorganizou as cenas do filme. Disseram que melhorou bastante, mas eu ainda não tive a oportunidade de assistir. Agora, falando sobre a receita que eu vou combinar com esse filme, eu peguei justamente a única cena que eu lembro do Clemenza ensinando ali o Mike a cozinhar, que ele fala dos meatballs. E aí, através dos meatballs, eu trouxe uma receita de um polpettone, que é como se fosse um meatball gigante, né? Então, nas famílias italianas, é uma receita italiana, né? Nas famílias italianas, a polpetta e os polpettones são exemplos daquela comida caseira, onde cada família cozinha da sua maneira, coloca o tempero que quiser e tal. E o que difere a polpetta do polpettone é isso. Polpetta é como se fosse almôndega, são bolinhas de carnes pequenas,
E o polpettone são almôndegas maiores, grandes e normalmente recheadas, né? E aí, pesquisando um pouquinho mais a fundo da origem do polpettone, os primeiros registros desse prato na literatura são lá do século XV e parecem ter surgido para aproveitar as sobras das carnes, do vitelo, do boi, do porco, que estavam ali sobrando das refeições, e aí eles misturavam tudo isso, né? Picotavam e misturavam com ervas, especiarias e pão amanhecido para dar mais uma sustância nessa massa, e aí garantir uma refeição completa só com polpettone. O polpettone é mais tradicional na região sul da Itália, então em Nápoles ele é muito característico, né, lá dessa região, e lá ele é recheado com ovo e presunto, servido com molho de tomates. E no sul também, na região da Puglia, ele é recheado com verduras. E aí também eu trouxe o polpettone justamente porque na cidade de São Paulo ele é muito famoso e tradicional para quem ainda não conhece, porque a versão como a gente come aqui ou só conhece recheada com queijo foi criada aqui na cidade de São Paulo, lá em 1970 pelo Antônio Buonerba. Ele era filho, né, dos donos da cantina Jardim de Nápoles, que é uma casa tradicionalíssima italiana aqui em São Paulo, que foi aberta em 1949. E aí o Antônio Buonerba, em 70, resolveu se jogar na cozinha e tal. Ele não era cozinheiro profissional, mas teve uma ideia de fazer um polpettone recheado com queijo, que deu super certo. Hoje é tradicionalíssimo no Jardim de Nápoles. Infelizmente, o seu Antônio faleceu em 2018, mas seu prato continua firme e forte no cardápio lá da cantina. Existem matérias que ele fala que o polpettone é 90% dos pedidos que saem na casa lá. E que, por dia, ele chega a fabricar mais de 1000 polpettones. Pra você ver o nível de como que é famoso. E se você ainda não teve a oportunidade de ir, assim que passar essa pandemia, coloca aí na sua agenda. Primeiro lugar que você tem que visitar é o Jardim de Nápoles. E para fazer esse polpettone, que eu vou ensinar a receita também lá no meu vídeo, no meu canal, para você ver direitinho como faz, é muito simples. Você vai pegar meio quilo de carne. Eu usei na minha receita a 100 moído mesmo. É uma carne super suculenta e é barata no mercado, fácil de encontrar. 100 gramas de queijo mussarela ralado, queijo parmesão a gosto, 3 ovos, 200 gramas de farinha de rosca, 100 gramas de farinha de trigo, meia cebola, alho e 100 ml de leite. Então o que você vai fazer? Para adaptar o pão amanhecido, eu peguei 100 gramas de farinha de rosca, misturei com 100 ml de leite, vira uma maçaroca. Aí eu já tempero essa massinha com sal, as ervas que você quiser, pimenta do reino. Joga a carne, mistura, aí você adiciona um ovo e ervas frescas se você quiser. Então vai virar uma maçona. Você vai pegar um punhado lá. A dica é sempre joga de uma mão para outra com força, porque isso faz com que saia o ar dentro dela e fique uma massa mais maciça, mais concentrada. Aí você vai abrir e rechear com queijo, a mussarela ralada, fechar ela, empanar ela na farinha de trigo, depois passa no ovo batido e na farinha pancô ou farinha de rosca. Leva para fritar. Quando ficar bem crocante, não precisa demorar muito tempo, é só esperar ela ficar crocante. Coloca ela numa assadeira, joga o molho de tomate por cima, queijo parmesão e queijo mussarela e leva para gratinar no forno e tá pronto. Não precisa de mais nada, só se deliciar com essa receita maravilhosa. E ainda eu servi ela com uma polenta cremosa. Então se você quer saber como faz essa polenta cremosa, comenta lá no meu vídeo que eu vou postar. Então é isso. Se você ainda não me segue nas redes, só ir lá, Zé.Barreto, e me seguir para ver essas e mais outras dicas, tá bom? Gente, vou ficando por aqui e até o próximo episódio na semana que vem. Tchau! Este podcast é produzido e editado por Braba House.